Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a essa videoaula. Eu vou estar aqui gravando como combinado na aula de ontem, né? A respeito do Microsoft Word, até a parte como que a gente viu. Então, vou abrir aqui o meu Word. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com a gravação. Parece que sim. E vamos lá, né? Vou pegar aqui um documento em branco. E vamos lá, na aula de ontem então a gente começou trabalhando, né, algumas coisas relacionadas a essas duas primeiras partes da aba página inicial. Então a gente viu área de transferência e fonte, né? Deixa eu falar rapidamente então a respeito dessas duas abas aqui com vocês. Veja só, para a gente testar aqui eu vou escrever um texto então qualquer, tá? Texto qualquer, certo? Vou fazer um texto qualquer aqui, e nesse texto aqui então a gente vai aplicar as funcionalidades que tem nessas duas abas aqui. Então nessa aula aqui eu vou abordar o que foi mostrado para vocês na aula anterior, né, na aula de ontem, que deu toda aquela problemática que os alunos aí já sabem, não teve como gravar, então vou disponibilizar aqui no YouTube para vocês. Vejam só, esse primeira repartição aqui da aba, né, página inicial, onde eu tenho área de transferência, eu tenho algumas opções, tá? O colar, o pincel de formatação, o copiar e o recortar, que estão apagados. O copiar e o recortar ele só vai se habilitar quando eu selecionar alguma coisa. Então vim aqui, ó, selecionei o texto e ele se habilitou, né? O recortar e o copiar. Vou aumentar aqui o tamanho da letra desse texto para ficar melhor para vocês visualizarem. Então veja só, eu sempre vou ter que selecionar o trecho do texto ou o elemento que eu vou querer trabalhar, tá? Então aqui no caso, ó, estou selecionando então texto qualquer e aí habilitou a opção copiar e recortar. Começando pela recortar, o que ela faz? Ela tira o texto de um lugar e insere em outro. Então se eu selecionar, recortar, digitar qualquer outra coisa aqui, né, vou colocar aqui qualquer coisa e vim aqui na opção colar, ele vai inserir o que eu recortei. Então é como se eu tirasse ele daquele lugar e inserisse em outro. O recortar então serve para isso, tá? Simples assim. O copiar ele já é quase a mesma coisa que recortar, porém, como o próprio nome já diz, ele cria uma cópia do que está selecionado. Então cliquei aqui, ó, em copiar, e agora se eu vier aqui em colar, ó, ele vai colar cópias do texto que eu fiz. Cada vez que eu clicar em colar, isso acontece porque ele foi copiado. Diferente do recortar, ó, recortei, ó, se eu clicar em colar, ele cola somente uma vez. Então recortar eu somente pego algo, tiro do lugar onde ele estava para inserir em outro. E o copiar eu crio cópias, né, daquele texto. Basicamente é isso. Pincel de formatação eu vou estar ensinando para vocês mais à frente, tá? Outra coisa que é muito comum aqui se utilizar são os atalhos Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar, ou Ctrl X para recortar e Ctrl V para colar, tá? Então você também pode usar isso. Bom, seguindo então para a aba lateral, a aba de fonte, a gente tem algumas opções aqui que se tornam bem interessantes quando queremos trabalhar aqui com textos, tá? A primeira das opções é o tipo de letra. Se você parar o mouse em cima dessas opções, o Word te dá uma breve descrição do que isso daqui faz. Então você tem lá fonte, seleciona uma nova fonte para o seu texto. Então eu sempre vou selecionar o texto que eu quero, vou clicar aqui e ele vai me abrir diversas fontes diferentes, tá? Aqui a fonte que eu tenho aqui varia de computador para computador, porque é possível baixar fontes da internet e adicionar aqui. Mais à frente eu vou estar mostrando como fazer isso, tá? E aqui, como eu já disse nas aulas, eu vou focar nas fontes
mais utilizados para trabalhos acadêmicos, que é a Times New Roman, que é essa fonte aqui, e eu vou selecionar essa outra parte aqui do texto e vou colocar Arial, que é uma outra fonte que é bastante usada. E você tem que verificar como tá os regulamentos da instituição, qual é o tipo de fonte que exige e utilizar aqui. Então, Arial e Times New Roman. Outra coisa, né, como a lista normalmente é muito grande aqui de fontes, você pode começar a digitar aqui alguma coisa aqui e ele filtra, ó, Times New Roman, ó, já apareceu aqui, ó. Se eu colocar BA, ó, ele já me trouxe para cá. Se eu colocasse W, ó, ele me traz aqui para a última, tá? Então ele vai para a primeira que tem W, né? Então ele vai filtrando. É possível digitar também o nome para filtrar. Bom, então escolher o tipo de fonte, eu tenho essa opção aqui. Do lado eu tenho a opção relacionada ao tamanho da fonte, tá? Então eu vou selecionar o texto que eu quero e vou trabalhar o tamanho da fonte. Então aqui, ó, se eu for aumentando, ó, 20, 72, olha só o tamanho que fica, né? 36. Eu defino um tamanho de fonte na medida aqui de pontos, tá? PT, que é a medida do Word. Por padrão, pela BNT, tamanho 14 para títulos, tá? E tamanho 12 para texto. Esse é o padrão que se utiliza na BNT, tá? Então eu vou usar, lembrando aqui então, tamanho 14 para títulos, tamanho 12 para parte textual. Outra forma de você aumentar ou diminuir o tamanho aqui da fonte é você selecionando o que você quer e clicando nesse azinho com a seta para cima para aumentar de 2 em 2 o valor do número do tamanho da fonte, ou para diminuir de 2 em 2 o tamanho do número da fonte, tá? Então tem esse atalho aqui também. Outra coisa muito utilizada, partindo aqui para essa parte aqui mais de baixo, é o negrito, itálico e sublinhado, tá? Então o negrito, ó, quando eu seleciono, ele deixa o texto em evidência, né? Muito utilizado quando eu quero chamar atenção de alguma parte textual, né? O negrito, então. O I, que é o itálico, ele deita o texto levemente para a direita, né? Muito utilizado ao definir siglas, palavras em inglês e assim por diante, tá? Na lateral aqui, o sublinhado, ele cria uma linha embaixo do texto. Então é utilizado também quando você quer grifar algo. E para tirar essas formatações é só selecionar o que tiver sublinhado, por exemplo, e clicar novamente ali, né? Eu quero tirar um negrito, eu seleciono e clico novamente aqui, tiro a opção de negrito. Então é bem fácil, tá? Sobre ainda o sublinhado, se você clicar nessa setinha aqui ao lado do sublinhado, você tem várias opções diferentes de sublinhados, tá? 2 linhas, pontilhado. Se você clicar aqui em mais em mais sublinhados, você vai ter aqui um atalho para trabalhar com fontes, com estilo, a numeração que eu quero para as fontes, cor da fonte, estilo de sublinhado, tá? Que aqui tem alguns, ó, diferentes do que estava listado lá antes, alguns efeitos que dá para utilizar, tá? Então se você for colocando, ó, ele vai te mostrando aqui como vai ficar, né? Então, por exemplo, né, se eu for mudando aqui, ó, eu vou fazendo aqui ele vai me dando aqui uma prévia de como vai ficar, tá? Por enquanto eu sugiro que vocês utilizem, né, e mexam sem medo nenhum, faça teste aqui e mexe nessa janelinha aqui, muda a fonte por aqui, bota tipos diferentes aqui, ó, aplica para ver, ó, efeitos de texto, ver o que tem mais aqui. Enfim, se for para mim ficar falando sobre tudo isso daqui, a gente vai levar aí mais de um ano falando só dessas opções de Word. Então é tudo muito intuitivo, lembrando que sempre que você para o mouse em cima de uma opção, se não for intuitivo, o Word vai te dar uma ajuda,
tá? E aí você utiliza essas mudanças aqui para, né, utiliza todas essas opções que tem aqui e vê como fica, qual que é o resultado. Dá um OK aqui, ó. Ah, ficou assim, não era o que eu queria. Nossa, como eu faço para voltar, né, no original? Ou eu posso clicar aqui novamente, ó. Posso dar 2 cliques. Perdão, posso dar um clique aqui, ó, nesse cantinho aqui onde tem a setinha e eu volto nessa tela aqui. Ah, não queria assim, eu quero da forma como estava antes. Então você tira as coisas que você colocou, ó. Deixa automático, nenhum. Volta, né, na fonte que você quiser aqui, ó, Arial, por exemplo. Deixa normal, diminui aqui o tamanho da letra, né, e ele volta aí, né, no padrão que estava antes, tá? Outra coisa que é interessante lembrar, ó, para abrir aquela janelinha eu clico na setinha aqui. Opa, cliquei no lugar errado aqui, ó. Eu venho aqui em avançado, eu tenho mais outra série de coisas aqui que dá para mim trabalhar. Lembrando que sempre que eu seleciono um texto, ele demonstra aqui, ó, como vai ficar as minhas alterações. Então, por exemplo, se eu colocar 200, ó, vai ficar assim. Espaçamento estendido fica assim. Aumenta o espaçamento, ó, ele fica assim. Coloca a posição rebaixado, ó, ele vai te mostrando aqui, ó, como vai ficar, tá? Então, sem medo, pode mexer, sem medo de estragar. Somente não defina como padrão, porque senão seu Word vai ficar configurado de padrão assim, e você vai ter que vir aqui e redefinir. Mas é só, tá? É só trabalhar aqui e mexer nessa parte. Bom, aqui do lado então eu tenho taxado, que ele vai fazer um traço sobre, né, o texto. E eu tenho aqui as notações, tá? O subscrito e sobrescrito. Para que serve esse cara, né? Quando eu quero colocar um texto abaixo, ó, tipo 2, ou quando eu quero colocar acima, por exemplo, quando eu quero fazer o elevado. Então esses dois caras aqui, eles fazem esse efeito aqui que vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu só fazer dessa forma. Tira esse cara daqui, aí pronto, tá? Então é para elevar ou você colocar acima ou abaixo algo, tá? É bem tranquilo de usar. Como eu já demonstrei aqui, esses dois As para cima ou para baixo, ele serve para aumentar de 2 em 2 o tamanho da fonte. E esse A aqui na lateral, ele é utilizado para aplicar maiúsculas e minúsculas, tá? Então aqui, ó, eu posso fazer a primeira letra da frase ficar maiúsculo, isso já é padrão do Word. Posso fazer tudo ficar minúsculo, posso fazer tudo ficar maiúsculo, tudo que está selecionado, né? Posso colocar a primeira letra de cada palavra maiúsculo, como posso também alternar o que está maiúsculo virar minúsculo e o que está minúsculo virar maiúsculo, tá? Então aí depende do que eu quero. Então, usando essas opções aqui, eu posso fazer rapidamente essas opções de caixa alta, né, que a gente chama. Então, por exemplo, vou deixar aqui tudo maiúsculo, tá? Logo abaixo aqui eu tenho algumas opções de texto, certo? Então, por exemplo, selecionei aqui, ó. Se eu clicar aqui nesses efeitos de texto e tipografia, ele me dá várias opções aqui para textos, né, diferentes. Se eu for acompanhando ali no meu documento de Word, ó, vai dando uma prévia de como ele vai ficar conforme eu for passando o mouse aqui, tá? Então, por exemplo, ó, se eu clicar aqui, ó, ele ficou assim. Ah, eu não queria esse efeito. Eu venho aqui, clico aqui, eu quero esse efeito, ó, bacana. Vamos aumentar aqui o tamanho da letra para ver melhor o efeito, ó. Ficou legal. Ah, eu quero trabalhar algumas opções desse efeito. Então venho aqui em contorno, ó. Se eu for passando o mouse, ó, em cima das cores, ó, ele vai me mostrando como vai ficar, tá? Se eu tirar o contorno, né? Tá aqui, né? A opção aqui, ó, sem contorno. Não quero sem contorno, eu quero com contorno.
Então vou colocar aqui azul, ó, por exemplo, né? Outras opções que eu tenho aqui, ó, é a sombra, tá? Se eu quero uma sombra no texto ou não, eu posso trabalhar aqui em opções de sombra e ele me abre essa janela aqui lateral, onde eu consigo definir o tipo da sombra que eu quero, por exemplo, essa, e a cor da sombra, sei lá, deixa eu pegar uma sombra aqui bem vermelha, ó, para dar um destaque, a transparência, quanto eu quero de transparência ou não, o tamanho dessa sombra, né, ou não. Aí depende do que eu quero fazer. Desfoque, você também pode trabalhar com a questão de reflexo da sombra, tá? Você tem que ir, na verdade, ó, mexendo aqui nessas opções para ir pegando o que faz. Novamente eu digo, não tenha medo de mexer. Pegue cada uma dessas opções aqui, tenta mexer, tenta fazer, tá? Então aqui eu vou mais me focar mesmo em trabalhos acadêmicos, tá? Em formatações relacionadas a trabalhos acadêmicos, e vou passar um pouco mais rápido por essas opções aqui, tá? Então aqui nesse A eu vou ter essas diversas opções. Aqui do lado eu tenho como se fosse um marca-página. Então eu vou selecionar aqui o texto e ao clicar aqui, ó, ele vai marcar o texto, tá? Se eu clicar na setinha do lado, ele me dá cores para mim marcar, tá? Cores diferentes. Por padrão ele normalmente vem no amarelo. Se eu clicar sem cores ele tira, e se eu deixar aqui eu tenho essas cores, né, para marcar aqui o texto. E de baixo aqui, o azinho com a corzinha aqui embaixo, ele muda a cor da letra. Então eu posso pôr, sei lá, por exemplo, azul, né? O azul não aparece tanto, vamos pôr aqui um vermelho. Olha lá, ó, muda para vermelho a cor da minha letra, tá? Então aqui, se eu não tenho a cor que eu quero aqui, você vem aqui em mais cores e aqui você consegue pegar mais um monte de cor que não aparece ali. Se você vir personalizar, você pode escolher aqui ainda uma cor que você queira, colocando valores inclusive, né, de vermelho, verde e azul, ou hexadecimal da cor. Isso daqui, se você pesquisar cor tal hexadecimal no Google, vai aparecer. Então você consegue fazer aqui, modificar as cores do que está selecionado por aqui também. E por último, né, para fechar esses dois itens aqui, você tem esse azinho com uma borracha que ele limpa a formatação. Ele limpa a formatação de cor, tá? De letra, tamanho de fonte, tá? Negrito, itálico, esse tipo de coisa. O que está em maiúsculo ele não muda. Então, por exemplo, se eu vou selecionar esse monte de coisa aqui, vou clicar em limpar formatação. E ele voltou tudo ao normal, ó, sem o sublinhado, sem o negrito. Ele somente manteve letras maiúsculas, como eu disse, ó. Deixa eu limpar aqui a formatação, ó, letras maiúsculas, e a marcação. Porque por padrão o Word não tira essas coisas, porque ele entende que pode ser algo importante no texto. Então basicamente o que foi trabalhado com vocês ontem foi essa opção aqui, tá? Foi essas opções aqui. Bom, então qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Pode comentar aí no vídeo também, mas fica melhor no WhatsApp, que é mais rápido para mim responder. E é isso aí, galera. E as dúvidas podem trazer para mim na próxima aula. Forte abraço, até mais.